Seguindo com o nosso Papo de Mulher, agora com a participação muito especial, diretamente lá de Rio Preto, nossa querida pastora Cristiane Ferreira, que tem uma história, um testemunho incrível para contar para a gente. Pastora, seja bem-vinda. Paz, tudo bem? A paz do Senhor, minha querida, tudo bem e você? Tudo jóia, um prazer, viu, estar falando com você. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Pastora, vamos então começar com o seu testemunho, que é tremendo, né? A pastora enfrentou aí uma batalha contra o câncer e tem muitas outras histórias e vitórias, né? Para contar para a gente. Fique à vontade, conforme a pastora for contando, eu vou perguntando. Por onde que a pastora quer começar? O início de tudo, né? Do câncer, né? Eu tive em 2017, em abril, fazer um exame de rotina, normal, exame, acompanhamento. Aí o médico até pediu um exame extra, né? E ele falou assim que esse exame era chato, mas era necessário, né? Que era a colonoscopia. Eu falei, tudo bem, né? Isso foi em abril. Só que quando eu fiz o exame, né? O médico chamou meu marido para conversar e eu não sabia. Aí quando eu acordei, eu olhei para meu marido com uma cara meio de suspense, sabe? Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele, não aconteceu nada. Eu falei assim, mas você tá estranho. Ele falou assim, não, o médico pediu para fazer biópsia. Aí eu fiquei meio assim, né? Tem biópsia, mas ele falou mais alguma coisa? Não. Aí fomos para casa, tranquilo, né? E ele pediu com muita urgência, né? Aí eu falei assim, nossa, mas com tanta urgência assim, primeiro exame. Aí ele falou assim, com muita urgência. Aí, antes disso, né, de eu pegar o resultado dos exames, né, como, né, a gente sempre ora, né, e eu fui orar para Deus, né, falei, Senhor, estranho, né, tá pedindo assim. Aí Deus só falava assim, fica firme, e eu orando, clamando, né. Aí meu marido falou assim para mim, assim, não vai ser nada, não. Aí no dia de pegar, na véspera do meu aniversário, dia 11 de maio, né, aí eu fui lá passar com o médico, né, e o médico pegou e os exames tudo na mão, né, e ele olhava para mim, olhava para os exames, olhava para mim, eu meio assim, né, e fui sozinha, não quis que ninguém fosse comigo, né, aí eu falei, doutor, pode falar, é câncer? Aí, como que você sabe? Eu falei assim, eu não sei, eu falei assim, mas para mim né, aí ele falou assim, é câncer, sim. E ele é daqueles agressivos e eu te dou no máximo 30 dias, né? 30 dias de vida? 30 dias de vida. Eu falei, mas o que eu faço? Ele falou assim, vamos correr, você tem que operar o mais rápido possível, né? E aí eu liguei para meu marido, falei para ele, aí ele já, eu devia ter ido com você. Eu falei, não, meu Deus está comigo aqui, fique em paz, né? E eu estava firme mesmo, assim, sabe? Né? Falei assim, Deus sabe todas as coisas, né? Então, aí eu peguei, né, cheguei, falei para ele, aí o médico perguntou assim, não, mas eu já vou te encaminhar urgente, né? Vamos ver se a gente consegue ainda hoje. Aí eu falo que quando Deus está no controle, né, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E Verdade. todo mundo sabe que médico, né, ele não tem assim, ele não conhece o paciente, mas eu falo assim, quando Deus está ali naquele momento, ele ficou aguardando comigo, uma médica que ele queria que eu passasse com uma médica especialista, ele ficou 1 hora sentado comigo ali, ansioso, né, e perguntar para a secretária, cadê a doutora? A secretária falou, está atendendo. Aí eu peguei e falei assim, aí ele punha a mão no meu ombro e falava assim, vai dar tudo certo. Eu falei assim, eu creio que vai dar tudo certo. Né? Ele falou, você é muito nova, né, para ter esse tipo de câncer. Eu falei assim, confiar em Deus, né? Eu falei para ele, né? Aí ele entrou dentro da sala, quase 1 hora, né? Aí ele falou assim, eu posso falar com ela? E a secretária viu que ele estava muito inquieto. Aí eu até pensei, falei, nossa, se ele demorar lá dentro, é sinal que o negócio é mais sério do que eu imagino. Mas ele abriu a porta, conversou, saiu e me chamou. Aí ele falou para ela, né? Pode perguntar o que você quiser, ela não vai deixar você com dúvida em nada. Realmente, aí eu entrei, perguntei para ela também falou assim, olha, Cris, é grave, tem que ser urgente, nós vamos lutar contra o tempo, porque já foi tirado um pedaço para biópsia e é daquele agressivo, né? Então, a gente não sabe como que está por dentro, se ele já espalhou, como que está a situação. Aí ela pediu todos os exames, né, pré-operatório, e também um PET scan para ver como estava, né, em termos gerais, né? Aí fez, no 21 dia eu já tinha feito a cirurgia e já estava em casa, né? Com todo esse procedimento durou 21 dias, né?
Ele falou que eu precisava de 30 para viver, né? Então, quer dizer, Deus já começou aí, né? Deus já fazendo a grande Verdade. obra, né? Aí, Verdade. passando disso, aí eu fiz a quimioterapia. Aí começou outro processo, né? Porque a E nossa aí, vida é de processo. mas aí você sempre, então, acreditando, sempre, em nenhum momento ficou abalada, pastora? Eu fiquei abalada, assim, na hora da notícia. Na hora da Uhum, notícia, assim, parece que o chão abre, sabe? Você tem uma sensação de impotência. Você se sente, eu pelo menos senti naquele momento que a gente não é nada, uhum, né? Porque ao mesmo tempo você está bem e com uma notícia dessa você dá de cara com a morte. Essa é a uhum, palavra certa. Você fala, ela está aqui, ela existe, sabe? Aquela coisa assim, a morte ela existe. Muitos não sabem a hora que chega, mas nessa situação, uma notícia dessa, você fala assim, e aí? Quem que vai vencer? Porque a morte está aqui de frente comigo, né? Que era a uhum. notícia. Mas a minha fé é maior, né? Foi maior naquele momento. Foi o que me deu força para aguentar a E a pastora, notícia, né? e a pastora passou também pelo processo de quimioterapia? Passei. Depois da cirurgia, aí eu fiz 6 meses de quimioterapia. E como Aí que com foi esse 6, processo? aí esse processo foi assim bem difícil. A quimioterapia em si é um processo difícil, né? Ela não é um processo fácil, ela mexe muito com o organismo da gente, mexe com o emocional, né? Mas você tem que estar firme, você tem que acreditar que você vai conseguir, porque você se depara com muitas pessoas na mesma situação, mas com muitas pessoas desmotivadas, que não acredita mais, que se sente assim, ah, não vai dar certo, né? Então, eu sempre falava assim, a quimioterapia é uma medicação forte? É, mas eu sempre falava, o mais forte é Deus, né? Vai me dar força para passar por esse procedimento, mais 6 meses de quimioterapia, e eu vou aguentar. Então, eu falava para Deus assim, Senhor, vamos comigo, porque se eu for sozinha, eu não aguento. E era Uhum. essa fé que eu determinava, sabe? E teve toda aquela situação de perder os cabelos, aqueles efeitos colaterais da químio, como que foi? Olha, nessa primeira vez, né, que eu tive câncer 2 vezes, nessa primeira vez, eu consegui pedir para Deus, eu tinha um cabelo até na cintura, né? Quem me conhece sabe, eu tinha um cabelo enorme, e eu entrei no meu quarto e falei para Deus, Senhor, não permita que meu cabelo caia. Caiu o cabelo de todo mundo, o meu não caiu. Meu cabelo ficou normal, fiz os 6 meses de Uhum. quimioterapia, não caiu nada, né? Só que quando passou os 6 meses, de todo esse processo, de enjoo, tudo, né? Aí tem aqueles. Aí acaba a quimio, né? E fala assim: daqui 3 meses você volta, que é o primeiro retorno. Só que quando eu voltei no primeiro retorno, eu fiz a tomografia e deu um nódulo entre a coluna e a aorta. Aí começou o terceiro processo. Eu Uhum. falo que o primeiro foi o câncer, o segundo processo foi a químio, e o terceiro processo foi esse nódulo. E como que foi isso? Como que você descobriu isso? Fazendo o exame de retorno, né? Que a cada Uhum. 3 meses faz a tomografia completa, né? Uhum. Aí fiz, aí pedi um PET scan, aí constatou esse nódulo. Aí a médica, como eu tinha feito a cirurgia, e o médico que tinha feito a primeira cirurgia, né, que eu fiquei 3 dias na UTI, né, ele achava até que eu não ia aguentar, que eu tive complicações. Aí ele falou assim, não vou mexer, não vou operar de jeito nenhum, né? E a minha médica oncologista falou assim, não, mas como que vai fazer? Vai deixar esse nódulo, né? Aí fez o quê? Quimioterapia novamente. Aí falou, vamos voltar para as químios, né? Vai fazer o quê? Tem outro jeito? Pode operar? Ela falou assim, ele não quer operar, porque ele disse que você vai vir a óbito, isso é certeza. Eu falei assim, mas e aí, vou fazer químio? Não dá, é câncer? Ela falou assim, não dá para ver a localização, mas é um nódulo, né? Porque não dava para saber nem para fazer uma biópsia, que é onde ele se localizava. Aí eu fiz 9 meses de quimioterapia. Nesses 9 meses, eu não consegui pedir para não cair o cabelo. Foi uma coisa assim que Primeiro caso.
Foi uma coisa assim que eu chorava, mas não conseguia, né? Mas eu falei, Deus tem um propósito em tudo, então seja feita a vontade dele, né? Aí eu fiquei, né, fiquei careca, na segunda terapia já começou a cair todo o meu cabelo. Aí eu chorei de ver ele caindo, chorei muito, muito. Só que quando eu raspei toda a cabeça, eu senti um alívio, sabe? Um alívio. Aí eu não chorei mais por causa disso. Só que eu não entendi. Aí eu fui chamada para poder participar do Hospital da Criança, né? No HCM, né? Porque assim, eu interajo muito, converso muito, mesmo que eu estava mal, assim, eu sempre dou risada, sempre estava conversando, eu tentava aproveitar o lado bom, né? Com aquelas pessoas da química, eu não queria ficar pegando aquelas coisas negativas. Então, eu conversava de tudo, né? Aí, peguei e fui, né, convidada. Aí teve uma festividade com as crianças com câncer no hospital, e eu fui, só que eu estava careca. Aí, uma amiga minha que é presidente, né, dessa ONG, né? Aí ela pegou e pediu para mim assim, Cris, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, você tira o seu leite? Eu falei, tiro. Aí naquilo, quando eu entrei na sala das crianças, né, eu entrei sem lente, ali tem crianças da de roda, crianças da casa, de todo jeito, mas todas crianças. Não, e o menininho, na hora que ele me viu, ele falou assim, nossa, tia, você é igual eu. Aí foi que eu entendi por que eu não conseguia, né, pedir para Deus deixar meu cabelo, porque Deus já sabia que ia acontecer isso, né? Eu já ia estar, porque Deus sabe todas as coisas, até antes de eu entender, né? E o pai daquela criança começou a chorar, porque ele veio e me abraçou, menininho, muito feliz. Então, eu falo assim, que das coisas ruins, a gente tira coisa boa, né? E para mim, o aprendizado, o amor, né, que a gente tem, pode ser passar o que for, isso daí não acaba, ninguém consegue tirar, né? Então eu vi isso, né? Que eu ainda mesmo debilitada, fazendo quimioterapia 3 vezes por semana, eu ainda conseguia passar um pouquinho do meu amor para eles, né? E eu não parava, mesmo fazendo quimio, eu não parava, continuava ministrando, continuava indo nas casas de recuperação, né? E minha médica chegou a ver eu no Face, assim, eu falei assim, mas é isso que me dá força, que me dá vontade de assim, quanto mais eu faço, mais força eu tenho. Ela tem, tô vendo. Eu falei assim, mas eu tô bem. Ela falou, tua imunidade está muito baixa. Você usa máscara? Eu só tenho que tirar na hora que estiver falando, não tem como ficar com máscara. Então eu levava assim, sabe, uma boa. Fazia toda semana, 6 vezes por semana aqui, entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, na segunda-feira. Aí eu vinha para casa, fazia terça e quarta. E na quarta tarde eu ia tirar, né, a bolsinha daqui para aqui. Aí no sábado eu já estava pregando de novo. E era assim, eu não parei em nenhum momento. Sabe, assim, não fiquei focando assim, ai, mas eu vou morrer. Porque quando vinha isso para mim, eu pensava assim, gente, morre de tanta coisa, não morre só de câncer. Tem pessoas que caem e morrem, tem pessoas que não acordam mais. Então, eu sempre levei para esse lado. Então, eu não penso, o câncer mata. Tudo mata, a gripe mata, tantas coisas mata, né? Então, eu pensava assim, não vou ficar achando que só o câncer mata. Não. Morre centenas de pessoas por inúmeras coisas. Então, o câncer não é o centro das atenção, não. Então, eu penso assim, né? Que o câncer ele não pode ser colocado como centro das atenção, aí só ele, não. Tem muitas outras coisas. Tem pessoas que infartam e morrem, então, quer dizer, a gente não pode generalizar, né? E com isso aí eu me fortalecendo mais e mais. E como que foi, então, esse momento? Aí eu fiquei bem apreensiva, né? Porque já tinha passado por aquele processo de quimioterapia, né? E aí apareceu esse nódulo, só que dessa vez o médico não queria operar. Foi o mesmo que me operou, né? Que tirou mais da metade do meu intestino. E a primeira vez o câncer foi no intestino, né? E ele falou que não ia mexer. Ele falou, não, e minha médica fazendo reunião com ele, várias reuniões, ele falou, não vou operar, ela é nova e eu tenho certeza que ela vai vir a óbito. A localização é de alto risco, né? Aí a doutora pegou e falou assim, a oncologista falou assim, então vamos fazer químio.
Fiz 9 meses de quimioterapia, não teve alteração, ele nem aumentou nem diminuiu. Aí ela falou assim, não, vou fazer outra reunião com ele, porque aí eu tive começo de parada cardíaca, eu tive trombose, né? Eu tive, estourou úlcera, né? Então, quer dizer, foram várias complicações devido à químio, né? E ela falou assim, então, quer dizer, tá cada dia pior, você tá assim, teu organismo já não tá aguentando. Então, para a parte dela, tava ficando difícil. Aí ela fez, aí eu falei, vou orar, porque Deus entra com providência, porque como que vai ficar? Ou faz químio e não tem resultado nenhum, ou faz uma cirurgia. Ah, eu orei, né? E o próprio Deus falou, você vai operar, mas vai dar tudo certo, né? Amém. Glória a Deus. E meu marido falou assim, não, você não vai operar, não. Eu falei, eu vou, porque Deus falou que eu vou operar. E fui na reunião do médico, aí ele falou assim, olha, de tanto insistência, vou te operar, mas eu já vou te dar vários termos aqui, que você está ciente, que é de alto risco e que você pode vir a óbito. Eu falei, doutor, tem outra saída? Ele falou, não. Ele falou assim, ou você continua fazendo quimioterapia até não sei quanto, ou você, agora é você que decide. Aí eu falei assim, eu prefiro operar, né? Porque eu estava confiante que eu operar ia dar tudo certo, eu estava na fé que eu ia operar e ia ter ótimo resultado, né? Aí operou, o médico fez eu assinar outro termo dentro do centro cirúrgico. Eu falei, doutor, já assinei 3 guias lá para o senhor. Ele falou, assina mais uma. Eu falei, vou ler. Ah, eu estou ciente que posso sair daqui em óbito. Eu falei, de novo, doutor? Eu falei, é necessário. Aí eu falei, tudo bem. Aí a anestesista também pediu para mim assinar e eu estava ciente que eu poderia sair dali em óbito. Falei, fazer o quê? Tem que assinar, já estou aqui, né? Aí ele pôs a mão no meu ombro, ainda brincando. Ele falou assim, você é muito forte, hein? Eu falei, eu não, forte é Deus, né? E só lembro que eu sentei, depois não lembro mais nada. Aí o médico, né, meu marido ficou esperando, só que dessa vez ele falou que ia ser muito arriscado, né? Falou para meu marido que era uma cirurgia muito demorada, de alta complexidade, tudo, né? Aí meu marido tá lá esperando. Aí passou 2 horas e 40 minutos, chama Cristiane. Ele falou, não é ela, de jeito nenhum. Aí, Cristiane, aí um senhor do lado falou assim, não é tua esposa que chama Cristiane? Ele falou assim, não, ela chama que chama, né? Ela não, porque se for ela, não tem óbito. Aí o doutor chamou de novo. Aí ele falou assim, é ela. Aí ele foi, aí o doutor tirou a máscara para ele, né? Ele falou, tô chamando, chamando. Ele falou assim, o médico, né? Ele falou assim, pode falar, doutor, tô preparado. Aí ele disse, tá preparado? Ela morreu, né? Eu falei, que homem de pouca fé. Gente, você não acredita que foi esse médico. Ele falou, filho, eu falei, porque ele falou tanto, tanto. Eu achei que ele ia falar que você tinha morrido. Aí eu falei, eu não acredito que você fez isso. Aí ele falou, eu fiz. Aí o médico falou assim, foi tudo bem. Aí ele falou assim, ela vai para a UTI? Não, pode subir, ela vai para o quarto, ela só está se recuperando. Então, Deus é maravilhoso, né? Passei assim, né, como se diz, mais um milagre, né? Meu Deus, assim, que história! Eu sou um milagre de Deus, mas, né, conversando, né, não é um milagre da minha vida não se deu nisso, né? Eu falo que eu já sou um milagre desde o ventre da minha mãe, né? Que minha mãe tentou, a minha história, assim, é que nem eu falo, estou escrevendo um livro, né? Ele está na gaveta ainda, né? Mas está indo, né? Porque são muita coisa, assim, sabe? Muita coisa para colocar no papel, né? Mas a minha vida começou no útero da minha mãe, né? A minha mãe, ela fez de tudo para abortar, tomou vários remédios, né? Ela não me queria de jeito nenhum, porque ela passava uma situação difícil com meu pai e ela não queria mais filho, né? Mas com isso, né, veio as complicações, né? Quando eu nasci, eu comecei a andar mesmo, andar igual uma criança normal, os meus 4 anos de idade, né? Contando assim, é difícil, mas devido assim, ela me deixava ela punha um pano, ela fala que é uma cobertinha que ela colocava na minha barriga, e o chão era vermelhão, e eu ficava rodando na casa, ela encerava, e eu ficava rodando, uma criança grandinha já, e como eu era gordinha, ela falava assim que eu era muito preguiçosa, né? Que eu tinha preguiça para andar. Até que um dia minha tia falou assim, que é a irmã dela, né? Falou assim, ó, tem alguma coisa errada? Não é normal.
ela só fica se firmando e cai, firma e cai. Ela falou, não, é preguiçosa, ela tem preguiça de andar, né? Já tinha aquela rejeição, né? Que minha tia já percebia uma certa rejeição, né, da filha, né? Aí foi indo, aí eu andei, depois dos 4 anos, fui firmando, aí eu não sei com quantos anos eu comecei a andar certinho, mas com 4 anos eu comecei a dar os meus primeiros passos. Diz que só ficava assim, colocava eu sentada no sofá, tudo, mas não se preocupava, porque, tipo assim, tô nem aí, né? Fazer o quê? Uhum. Aí, foi passando o tempo, aí quando eu tinha 15 para 16 anos, eu estava na escola, né? E fazendo educação física, normal. Aí, fazendo as atividades, eu caí. Naquilo que eu caí, eu torci o joelho, né? Saiu do lugar. Aí me levaram da escola, me levaram para o hospital, ligaram para minha casa, né? Aí minha mãe não quis ir, meu pai foi me buscar no hospital, né? Aí chegando lá, o médico falou assim: ela vai ficar com a perna engessada, daqui 40 dias o senhor volta para a gente ver como que vai estar. E passou esses 40 dias, né? Eu voltei, né? Minha mãe não foi, meu pai que me acompanhou, né, no hospital, tirou o gesso. Só que quando tirou o gesso, eu não conseguia firmar a perna mais. Eu não conseguia andar, né? Aí foi fazendo exame e nada, não descobri o que era. Porque falou assim, não, ela deve ter algum problema mais sério. Aí meu pai, não tem, né? E foi indo, aí descobriu uma doença rara, né? Uma doença, desmineralização óssea, rara, sim, em criança, em jovens, né? Uhum. Então, em jovens é uma doença rara. Aí descobriu que eu tinha. Com 16 anos eu tinha essa doença. Só que aí o médico começou a fazer perguntas, né, para o meu pai falou assim, mas daí só minha esposa que pode te falar, né, como que foi, como ela começou a andar e tudo. E meu pai, ele era alcoólatra, então ele nem focava em nada, ele nem prestava atenção ao redor dele, que era a família. Aí foi quando a minha mãe falou para o médico, né? Aí o médico pegou e falou para ela, falou assim, olha, dona, se isso daí era para a senhora perceber que ela já tinha problema desde quando nasceu. Então, vamos tentar ver o que nós pode fazer. Eu vou tentar o máximo que eu posso, né? O doutor falou, vou dar umas injeções, passar umas injeções, que era umas injeção importada, muito cara, para ver se consegue restabelecer essa perna dela. Eu acho meio difícil. E realmente, né? Eu não consegui voltar mais ao normal. Aí eu comecei a andar de bengala, né, de muleta, depois passei para bengala, fiquei anos andando de bengala, porque eu perdi total o movimento da perna. Não tinha, a perna não movimentava. Era aquela perna boba e ela atrofiou demais. Aí o médico falou, vamos fazer fisioterapia. Eu fiz muita fisioterapia e eu não tinha força, né? E foi passando o tempo, e o médico pegou e falou assim, isso foi anos de luta, né? Aí a minha juventude, como se diz, eu nem tinha, porque eu tinha vergonha até, né? Aquela perna fininha e eu de bengala para baixo, para cima. As pessoas perguntavam, você sofreu acidente? Não foi acidente, sabe? Assim, aquela coisa que não dá para ficar entrando em detalhe. Aí se passou, aí eu consegui um médico especialista no caso, e ele falou para mim, né, e para o meu pai, para minha mãe, né, que com o passar dos anos, né, essa doença, assim, ou ela paralisa a parte superior, ou ela paralisa a parte inferior, mas ela nunca vai paralisar os dois meios. Até aí eu nem entendia nada também, nem sabia. E realmente, passar dos anos, né, eu perdi o movimento das pernas, né, fiquei em cima da cama, 3 meses sem andar, eu sentei e não levantei. Eu sentei, senti uma dor insuportável da cintura para baixo, né? E uma dor, só que depois dessa dor eu não senti as pernas. Aí meu marido chegou, me levou, né, no hospital de base, fiquei internada e o médico falou assim, vamos esperar, porque não tem o que fazer. Aí ele falou assim, vamos com o tempo ver se volta com essa fisioterapia, tudo, mas você já sabia, já era de esperar que aconteceria isso. Mas eu não esperava, né? Eu estava levando uma vida normal. Aí, realmente, fiquei 3 meses usando fralda em cima da cama, sem andar, com a ajuda da minha mãe, da minha irmã, tudo, né? Só que aí foi passando o tempo, e aí, aos pouquinhos, eu consegui sentar, e foi aquele processo lento, até que eu voltei a andar novamente. Aí, depois, passou alguns anos, eu perdi o movimento dos braços. Fiquei o membro superior
afetado também, não conseguia mexer as mãos, né? Mas com muita oração, com muita fé em Deus, porque sem fé em Deus você não consegue. E o que me sustenta até hoje, me mantém em pé, é a fé que eu tenho em Deus. Né? Que história, hein? E tem outros assuntos também, assim, que nem eu falo, né? Que são fortes também, que foi a respeito do meu casamento, né? Talvez muitos estão aí, estão se separando, né? Infelizmente, é o que nós estamos vendo. É uma luta, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas tem coisas assim que a gente sabe que não é pela força do braço, né? Eu passei por isso, né? Lutei pelo meu esposo 14 anos, não foi 14 dias, foi uma luta mesmo, né? Constante, daquele assim, sabe, viúva de marido vivo. Eu era assim, né? Meu marido era caminhoneiro, ele viajava o Brasil inteiro, chegava na sexta-feira, né? Oi, tudo bem? Como que você tá? Eu falei, tô bem. Às vezes eu tava com muitas dores, eu sentia muita dor nos ossos, tomava muita morfina, né? Cheguei ao ponto de eu mesmo aplicar em mim mesmo, porque às vezes a dor era de madrugada, não tinha horário para atacar as dores, né? Porque essa enfermidade dava muita dor nos ossos, né? Então, eu mesma aplicava em mim, com autorização do médico, porque não tinha horário, né, para dar. Quando dava, tinha que ser rápido, né? E ele perguntava, eu tô bem, saía na sexta, voltava só na segunda, né? Aí chegava na segunda, roupinha lavada, passada, mas como eu sempre, né, falava muito com Deus, que nem eu falo assim, para mim, orar é falar com Deus. E eu falo com Deus assim, como se eu estivesse vendo ele assim, sentado assim, frente a frente. Então, para mim é normal, né? Eu converso com ele assim, abertamente. E eu falava assim, Senhor, vou largar, porque eu não aguento, não. E ele falava, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E esse espera foi 14 anos. E para a honra e glória do Senhor, teve muitas lutas, muitas coisas graves aconteceu, né? Impactantes, sim, que vai estar no meu livro Fé em Deus, né? Mas e algumas vezes, sim, alguns testemunhos, né, que eu vou e conto, porque são coisas fortes, né? Mas hoje ele, para a honra e glória do Senhor Jesus, é pastor também, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Então, é que nem eu falo, minha querida Meg, assim, a minha vida são vários assuntos, né? São adolescência, né? Eu tive um casamento, assim, onde eu namorei 5 anos, achei assim que eu tinha achado meu príncipe encantado, no cavalo branco. Aí quando eu fui ver não era nada daquilo, mas eu que escolhi, né? Não foi meus pais que escolheram para mim. Então a gente, né? Como se diz, a escolha é nossa. E depois a gente quer culpar todo mundo, né? Porque isso, porque aquilo. Não, a gente tem que rever a vida da gente mesmo, né? Eu vejo assim, até quando a gente vai tomar ceia, fala se rever, né? Da gente rever nós mesmos. Mas eu acho que isso a gente tem que rever todo dia. Todo dia a gente tem que rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver, né? Inclusive, né, que nem eu falo assim nos meus testemunhos, que são tantas coisas, mas de todas elas Deus tem me fortalecido. Amém, amém. Realmente uma história de vida incrível, né? Desde o seu nascimento, né? A sua adolescência, agora depois, né? Essa situação com câncer, 2 situações, né? Passando pela quimioterapia. O mais incrível de tudo isso, nós o conhecemos nesse processo, né? Que eu via nas suas redes sociais, como você disse. Você continuou ministrando, continuou indo nas igrejas com lenço, né? E falando o quanto Deus é maravilhoso. E eu acredito que isso fez toda a diferença, né, pastora? Porque todo momento você acreditou, você não vacilou na sua fé. Não, de jeito nenhum. E também não ficava perguntando para Deus, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Eu só pensava, Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, né? Então, Deus sabe o que faz, então eu não tinha nem que questionar. Eu só tinha que continuar caminhando na minha caminhada, com Ele mais firme, né? A fé tem que estar a todo momento, você não pode a metade da tua fé, ou você tem ou você não tem, não existe isso. Porque o que nos coloca de pé, o que nos dá força, é a fé em Deus. É a perseverança. Verdade. E aí passou todo esse processo de quimioterapia, como que está a sua vida hoje, né? Hoje você ainda está em tratamento, conta pra gente como que tá. Hoje eu faço acompanhamento, né? A cada 3 meses faço acompanhamento, graças a Deus tá tudo bem, né?
Mas continuo ainda fazendo acompanhamento e vou fazer até quando Deus permitir, né? A gente está aí para fazer, né? Mas continuo fazendo a obra do Senhor do mesmo jeito, mesmo que essa pandemia, o telefone não para, o Zap não para. Então eu falo assim, que para fazer a obra do Senhor ninguém impede, né? Às vezes as pessoas com tanto obstáculo, eu não consigo, eu não posso, né? Mas eu falo assim, isso Deus nos mostra que realmente nós podemos sempre ajudar alguém, não importa onde esteja, porque Deus nos dá sempre alguma estratégia de poder estar ajudando. Então, eu não paro de jeito nenhum. Continuo aí na batalha. Uhum. E essa sua experiência no hospital, eu lembro que você me contou um tempo atrás, que você conheceu pessoas, crianças, você fez um trabalho também, né? Foi sim, eu conheci, né, adultos, crianças, né, pessoas assim, tinha até adultos, né, que olhavam para mim assim e falavam assim, como que você aguenta, você consegue dar risada? E eu, para mim, parece que eu chupei limão. Eu falei assim, a situação já é difícil, né? E se a gente chegar aqui, né, e olhar as pessoas deprimidas, olhar as pessoas aí, muitos não querendo nem fazer o tratamento, eu falei assim, automaticamente a gente vai se contaminar com essas coisas, né? E eu falava para eles assim, então o que nós temos que fazer? Vamos olhar para tudo isso daqui e tirar proveito disso daqui, dar risada, conversar, se conhecer. E era isso que eu fazia. Né? Inclusive, eu dei até uma palestra lá dentro do hospital, né, para os pacientes de quimioterapia, né? Porque era isso que eu pensava. Eu falei assim, não, daqui não vai ser eterno, não vai durar para sempre, né? Uma hora vai ter que acabar. Mas o tempo que eu tiver aqui, que seja assim, um tempo aproveitável também, né? Que você olha assim, você vê muitas pessoas tristes, né? E eu falei assim, não posso ficar igual eles, né? Eu tenho que mostrar o Deus que eu sirvo, né? O Deus que eu sirvo é um Deus que nos alegra mesmo nos momentos difíceis, né? É que muitas pessoas assim falam assim, não é quando você consegue sorrir, né? Fazendo química, porque quando a gente tem Deus é assim, eu falo até chorando, eu tô dando risada. Porque eu sou desse jeito. Que bênção, que história incrível, né? Tenho certeza o pessoal que está ligadinho com a gente está sendo abençoado, edificado. E para a gente encerrar, pastora, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem aí de motivação para quem está passando por um momento difícil, ou talvez uma enfermidade, ou um momento na família, né? Porque já vimos que você é um exemplo de fé, independente das circunstâncias, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para os nossos ouvintes, para a gente encerrar. A mensagem que eu deixo para vocês é que não desistam, né? Não desistam, não para no meio do caminho. Realmente, esse mundo que nós vivemos, essa terra que nós andamos, que nós habitamos, é para os fortes, né? Porque os fracos, que nem eu costumo dizer, eles não vão aguentar, eles não aguentam. Mas nós temos que mostrar essa força que vem de Deus para que as pessoas olhem para nós e tenham esperança, né? Que vale a pena insistir, que vale a pena permanecer, porque quando a palavra do Senhor nos fala tudo posso naquele que nos fortalece, nós podemos orar, nós podemos ter certeza, nós podemos acreditar, nós podemos dizer assim, se eu posso também vencer, né? Então, é isso que eu deixo para vocês neste momento, né? Não desistam, não importa o que você esteja passando, porque talvez o teu problema é diferente do meu. Você vai falar assim, mas não é isso que eu estou passando. Mas talvez você está passando por uma situação que para você, nesse momento, é grave, né? Talvez é o relacionamento, talvez é os filhos, não importa, mas pode ter certeza que com Deus, Ele vai te dar sabedoria e você vai conseguir vencer. Amém, amém. História incrível, né, da pastora Cristiane Ferreira, diretamente lá de São José do Rio Preto. Que bom que a tecnologia nos possibilita isso, né? É muito bom. Nós temos essa tecnologia em nosso favor, agora principalmente muito usada nesse período de pandemia, né? O nosso desejo era que a pastora estivesse aqui pessoalmente, né, com a gente, mas eu creio que esse dia vai chegar. Vontade de ir conhecer essa rádio aí pessoalmente também. Isso mesmo, vamos marcar assim, depois que passar todo esse período aí de pandemia, cremos que será logo, né? Cremos que estamos aí na reta final de tudo isso. Creio. Pastora, muito obrigada, foi uma bênção, viu? Ouvir o seu testemunho, a sua história de vida, esse testemunho realmente incrível do que Deus pode fazer na vida daqueles que creem. Verdade. E Deus pode todas as coisas, né? Que Deus é maravilhoso, Ele é bom ao tempo todo, né? Todo tempo Deus é bom, né? Então, quer dizer, que possamos caminhar, né, sempre junto com Ele
que com ele nós conseguimos vencer. Amém. Obrigada. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém, querida. Você também.